10 horas em ponto, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do Jornal Toda Hora nessa manhã. Vamos a mais um giro de notícias. O Sistema Cantareira, o principal reservatório da Grande São Paulo, atingiu o pior nível para o mês de setembro nos últimos 10 anos. A Sabesp ampliou a redução da pressão da água como prevenção. O nível do reservatório baixou a 29,3%. No mesmo período do ano passado, o volume era de 53%, consequência da falta de chuvas, vazamentos no sistema e desperdício dos consumidores. Segundo especialistas, não é preciso entrar em pânico, mas é bom acender um alerta. Se o nível do reservatório atingir 20%, será preciso entrar com um regime especial. Mas, por enquanto, não há risco de desabastecimento. A primavera começou e com ela surgiram grandes expectativas de que a nova estação ajude a recuperar o nível do reservatório. Mas especialistas alertaram que o reabastecimento leva um tempo. A recuperação depende do quanto choverá até o final do verão. Como medida protetiva, a Sabesp começou a ampliar o tempo da redução da pressão de água na região metropolitana de São Paulo, passando de 8 para 10 horas por dia. Com a ampliação, a restrição ocorreu das 19 horas às 5 da manhã. Em agosto, essa medida foi de 8 horas e economizou mais de 7 milhões de litros de água, um volume suficiente para abastecer mais de 800 mil pessoas durante um mês. A Sabesp informou que está monitorando a situação e pode tomar novas medidas. Por enquanto, a companhia pediu que a população economize água nas atividades simples do dia a dia. E agora falando sobre um destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o convite ao diálogo feito em uma carta pelo líder venezuelano Nicolás Maduro. Os líderes da oposição da Venezuela apoiam a presença militar americana no Caribe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o convite ao diálogo feito em uma carta pelo líder venezuelano Nicolás Maduro. A informação foi divulgada pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Vimos a carta. Francamente, acho que Maduro repetiu muitas mentiras nela. E a posição do governo sobre a Venezuela não mudou. Consideramos o regime de Maduro ilegítimo. O presidente demonstrou claramente que está disposto a usar todos os meios necessários para impedir o tráfico ilegal de drogas letais do regime venezuelano para os Estados Unidos da América. Em uma carta divulgada no domingo, Maduro convidou Trump a preservar a paz por meio do diálogo e do entendimento em todo o hemisfério. Os Estados Unidos enviaram 8 navios ao Mar do Caribe afirmando que é para combater o narcotráfico. De acordo com Washington, desde o início de setembro, 3 embarcações que supostamente traficavam drogas foram eliminadas. Mas o governo Maduro acusa os Estados Unidos de realizar ataques ilegalmente. Os líderes da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia e Maria Corina Machado anunciaram seu apoio ao destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe. E ainda falando de notícias internacionais, os moradores que bloqueavam desde a semana passada o acesso a Machu Picchu, no sudeste do Peru, suspenderam o protesto após chegar a um acordo para o transporte terrestre dos turistas até a famosa cidadela Inca. Declarado Patrimônio da Humanidade desde 1983, as visitas ao sítio arqueológico foram afetadas desde 14 de setembro. Comunidades rurais interromperam a rota ferroviária com pedras e troncos para exigir a saída de uma empresa privada de ônibus, cuja concessão de 30 anos terminou em 4 de setembro. Uma nova empresa de origem local deveria assumir o transporte dos turistas desde a estação de trem até Machu Picchu. Após uma trégua de 72 horas que começou na última quarta-feira, as duas empresas chegaram a um acordo por iniciativa do governo. Pelo menos 2.300 turistas, entre peruanos e estrangeiros, foram retirados ou saíram por conta própria entre terça e quarta-feira da semana passada, devido aos protestos que resultaram em confrontos com a polícia. Ao sítio arqueológico, o principal atrativo turístico do Peru, ingressam por dia cerca de 4.500 visitantes em média. E por hoje eu me despeço de vocês, mas às 11 horas o Fernando Jesus volta em mais uma edição do Jornal Toda Hora. Uma ótima terça-feira a todos.